No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Lucas, capítulo 13, versículo 22. Você que encontrou, se quisesse colocar em pé em referência à palavra do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus fala conosco desta maneira: percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós estamos aqui reunidos diante da tua presença, porque eu creio que o Senhor está aqui conosco. Pai, a palavra do Senhor foi lida e que o Espírito Santo fala a cada coração nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acertado. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos uma palavra que realmente nos chama a atenção, para que nós caminhamos para um dia estar lá na glória do Senhor. E a palavra ela começa falando conosco desta maneira, porque Jesus percorria as cidades, as aldeias, ele saía andando, ensinando e pregando ali a Jerusalém. E um homem chega a Jesus e faz uma pergunta para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Olha que pergunta forte que esse homem perguntou para Jesus. E Jesus respondeu. Olha o que Jesus respondeu para aquele homem. E ele está falando comigo e com você nessa manhã. É Jesus que está falando, não é o pastor Vieira que está falando aqui. Mas é Jesus que está falando comigo e com todos que estão aqui. Ó, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque são muitos ali que vão tentar entrar por ela e não vão conseguir. Aleluia. Verdade. Olha que palavra forte que Jesus está falando comigo e com você nessa manhã. Esforça-te. Esforça-te. Nós vivemos hoje num mundo que você vê que o esfriamento da igreja está acontecendo. É apostasia. Por causa do quê? Por causa da iniquidade. Por causa do pecado. E o que Jesus está falando para nós? Nos esforçar. O que é nos esforçar? Não é para nós nos acomodar. Jesus está falando que é para nós nos esforçar. Oh, aleluia. Para que nós conseguimos entrar pela porta estreita. Aleluia. Porque são muitos que estão procurando entrar por essa porta. Mas talvez o desânimo chega a bate sobre ele. Talvez a circunstância dessa vida leva a uma condição de que o desânimo chega e ele não tem força para se esforçar. Mas quando nós temos uma referência com Cristo, nós vamos ouvir a voz do Senhor Jesus. E nós vamos atentar para isso, porque ele disse: olha, ouve a minha palavra, guarda no teu coração e o pratica, para que nós possamos estar lá na glória. E nós vemos nessa palavra aqui que para nós se esforçar precisa ter um zelo com as coisas do Senhor. Qual que é o zelo que nós temos que ter das coisas do Senhor para que nós venhamos ser fortes? Coração, jejum, palavra. Olha aqui que lá em Josué, Deus falou para Josué, capítulo 1, versículo 6: esforça-te, tem bom ânimo,
Porque Moisés morreu e agora Deus levanta ali Josué para que ele passe o povo para a terra prometida, atravesse o Jordão. E Deus fala para Josué lá no capítulo 1, versículo 6: esforça-te. Olha lá, Deus falou com Josué. Hoje Jesus está falando com a igreja: esforça-te, esforça-te para entrar pela porta estreita. E eu vejo muito nessa parte do zelo, aonde nós podemos observar a palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar, para que você entenda. Salmo 119, versículo 11. Vamos ver como que Salmo 119, versículo 11 fala conosco. Salmo 119, versículo 11 diz para nós assim. Ali Davi falou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então nós temos que esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Então, para você esconder a palavra do teu coração, você tem que meditar nela devido. Você tem que buscar e conhecer a palavra. E nós vemos no Salmo 1, que no versículo 2, ele vai falar: medita na minha lei de dia e de noite. Que daí você é como uma árvore plantada junto à ribeira de água. Oh, aleluia. A qual dá estação no seu tempo próprio ali, as folhas não murcham, não caem, tudo o que fizer prosperará. Então, para você se esforçar, você tem que meditar na palavra do Senhor de Deus. Você tem que ser um homem, uma mulher perseverante em oração, em consagração, porque o inimigo, ele não briga de ser inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer impedir de tudo aquilo que você está fazendo, para você estar no caminho estreito, para estar lá na glória com o Senhor. Para você ter alegria de entrar pela porta estreita no dia que Jesus proclamar o teu nome. Você ouviu o louvor? Jesus proclama o nosso nome, para que nós possamos entrar pela porta estreita. E o que nós vemos é uma ambição santa de nós buscarmos o Senhor. Se você for abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 23 e 24. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 24. Capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcance. Todo aquele que luta, em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Então presta bem atenção, para nós ganharmos um prêmio, se não formos participar de algo no mundo, nós temos que treinar muito, vai ter que se esforçar muito para você conseguir subir no pódio e pegar o primeiro lugar. Mas sim, se você vai numa corrida, você não tem que treinar muito para você correr e chegar primeiro lá na frente. Então, para as coisas corruptíveis, nós temos que se esforçar, treinar. E agora, para nós estarmos lá na glória, que nós temos que correr para nós ganhar esse prêmio, mas é uma coroa incorruptível. É para nós ter a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. É para nós ter uma vida de adoração diante do Pai, estar ali junto com Jesus, participando daquele grande coral, naquele dia. Que coisa maravilhosa.
estamos aí se esforçando e lutando por uma coroa útil. Olha aí como está. É tempo de Copa, povo aí lutando para conseguir algo ali que foi consagrado até aos demônios. Se você vê como foi a abertura dessa Copa, que nós temos que orar muito para esse povo, como igreja do Senhor. Nós precisamos resgatar essas vidas para que eles possam ter sua salvação, para que eles possam também caminhar para entrar por essa porta estreita. Que não é fácil. O Senhor Jesus disse que muitos vão procurar entrar por ela e não vão conseguir. E se nós observarmos a palavra do Senhor, no mínimo, a metade, pelas palavras que vem sobre nós, a metade não vai conseguir entrar. Você vê lá, das 10 virgens, 5 loucas, nessas, e 5 ali prudentes. Aleluia. A prudente é aquela que se esforça, é aquela que busca ter aquilo para poder encontrar com o noivo. E assim conseguiram, para as outras não conseguiram. E eu vejo nessa palavra que é dessa maneira. Nós também podemos ver que o Senhor, quando Ele fala para Josué, Ele fala, primeira vez, esforça-te. E depois Ele fala, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. É coisa maravilhosa quando nós ouvimos o Senhor falar conosco. Quando Deus fala conosco. Então aí não é o pastor que está falando, mas é Deus que está falando conosco. Amado, é para nós, nesse momento, sentir aquela alegria de receber o que Jesus está falando conosco. Não? Aleluia! Se hoje eu estou fazendo algo que não agrada ao Senhor, obrigado, Senhor, que hoje eu vou tentar para me esforçar, para ali deixar de fazer aquilo que não agrada ao Senhor, mas fazer aquilo que o Senhor se agrada, para que eu possa estar lá na glória com o Senhor. Aleluia! E nós podemos, amado, de uma forma tão grande e especial, vivendo na prática, estudar mesmo a palavra do Senhor. Em tudo nós devemos ter zelo, não somente aqui caminhando com Cristo, mas quando você tem esse zelo com Deus, você tem um amor no coração. E quando você tem um amor no coração, você faz isso sem ser peso. Porque quando a palavra fala para nós que o Senhor Jesus disse, amar primeiro o Senhor teu Deus. Então a prioridade nossa é amar o nosso Deus. E a segunda é amar o nosso irmão, amar o nosso Deus. Quando nós temos zelo do Senhor, esse amor é o mesmo amor que Jesus padeceu por nós. Que começa a germinar dentro de nós, e nós começamos agora a transmitir. Então nós vamos ganhar fruto que permaneça. Aí nós começamos a ganhar fruto que permaneça no caminho. Por quê? Por esse grande amor. Olha lá, Jesus padeceu com aquele grande amor, sofreu para nos salvar. E depois, pelo grande amor na cruz, do lado de dois que iam, mas um ali naquele momento reconheceu o Senhor como Salvador. Aleluia! E o amor de Jesus naquele momento, você estará comigo. Glória a Deus. Lá no paraíso, você estará comigo. Você vai entrar lá pela porta junto comigo. Hoje mesmo. Olha só que amor que Jesus teve para com nós e também para aquele homem na cruz, quando ele estava prestes ali a morrer, entregar ali o teu sangue sobre nós. Então nós vemos, amado, que é muito gostoso nós andarmos nesse zelo com Cristo, caminhar com Ele, observando que Ele fala conosco. E aqui, no versículo, continuando a palavra, no versículo 25, diz assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do outro lado de fora começar-lhes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e ele vos responderá: não sei onde sois. Aí você vai falar: mas eu preguei, eu
ajudei tantas pessoas. Ah, eu fiz campanha. Mas não prosseguiu sendo forte e corajoso. Não se esforçou para caminhar na presença até o último dia. Aleluia. Não é até na véspera, não é lutar até na véspera, é até no dia que Ele te chamar pelo teu nome. Então não podemos vacilar nossos pés, nós não podemos de maneira nenhuma dizer assim: ah, não, estou cansado. Não, olha, não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas caminha na presença desse Deus. Talvez você vá olhar para o pastor Vieira: eu sou falho pecador, não olha para mim não, mas olha para a palavra que Jesus não falou comigo, com você. Olha. O homem é falho, o homem é pecador, mas Jesus não, Ele te leva para a vida eterna. O homem pode levar você para a morte eterna, mas Jesus não, Ele te leva para a vida eterna. No versículo 26 diz: então direis, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nós as ruas. Mas ele vos responderá: digo-vos que não sei quem sois. Apartai-vos de mim, vós todos o que praticam iniquidade. Então não pratique iniquidade, irmão. Guarde essa palavra no teu coração. Se esforça para sair fora da iniquidade, do pecado. Renuncia hoje tudo aquilo que não agrada ao Senhor da tua vida. Eu falo, um homem baiano, ignorante, desse tamanho, brigava que nem doido para a rua, porque era endemoniado. Mas no dia que eu li o Salmo primeiro, eu me converti ao Senhor. Aleluia! No dia que eu li o Salmo primeiro, pagodeiro, escola de samba, servia cachaça até para criança para sair na rua. Eu mesmo não bebia, mas servia até para criança sair na rua, no dia do carnaval. Era terrível. Mas no dia que eu li o Salmo primeiro, eu peguei 6 instrumentos de escola de samba que eu tinha, coloquei na rua e falei: quem quer pode pegar e vai embora. Hoje eu não mexo mais nesse negócio. Aleluia. A cidade naquela época ficou sem as festas dos finais de carnaval, porque era eu que animava aquilo. Aí eu não animei mais. Aí eu fui dar glória ao Senhor Jesus. Aleluia! Abandonei. Hoje eu li a palavra, entendi a palavra. No dia seguinte, eu estava dando glória a Deus. Oh, aleluia. No dia seguinte, amado, não foi não, faz um ano que eu estou indo e estou tentando. Não, uma hora eu vou receber, não. Foi no dia. Glória a Deus. E ainda falei para o Senhor: se o Deus dos crentes é crente de verdade, me tira desse mundo que eu estou vivendo. Glória a Deus. Prostituição, briga, carnaval, tudo coisa que não agradava. Fazia música para Satanás. E eu queria sair daquilo, porque eu tinha um vazio dentro de mim. Ignorância do jeito que era. Não podia olhar torto para mim, que eu estava brigando com as pessoas. Com a minha mãe eu nem conversava direito, só respondia o que ela falava comigo. Mas aquela noite foi a noite que o Senhor trabalhou no meu coração. No dia seguinte, Aleluia. eu fui um homem transformado. Aleluia. E graças a Deus, fala assim: pastor, já teve vontade de desistir? Já teve vontade de desistir. E já cheguei a ficar um mês joelhando, chorando, e não saiu uma palavra para falar com Deus. Mas eu creio na palavra que o Espírito Santo nos intercede por nós com gemido e desferido. E não voltei para trás. Ali, com pouca força, mas ali o Senhor me reforçou a minha força ali, e eu continuei a adorar e a glorificar o Senhor. Passa por luta, pastor. Anda comigo um pouquinho. Para mim vir para cá, eu vou a luta hoje. Mas o Senhor já me toca. Foi uma batalha danada para eu vir para cá. Porque estava tudo certo.
vai confiar no mundo. Não tem nada para nós, não. Aí chega na hora que envergonhar a gente. Aí eu tenho que abrir o coração, pedir perdão. Senhor, aí deu certo de nós estarmos aqui. Por quê? O Senhor permitiu que eu trouxesse essa palavra ao coração de cada um dessa mulher. Em nome de Jesus. Ó, eu sou assim, até onde o Espírito Santo me toca para falar. Eu não encho o tempo, eu falo aquilo que o Espírito Santo fala. E foi até aqui que o Senhor deu para nós. Amém? Vamos colocar em pé? Aleluia.